Oi, boa noite. Tô aqui para mais uma live com vocês. Eu prometi que sempre que possível eu ia estar aqui com vocês, fazendo uma live, trazendo uma palavra, alguma dica, enfim. E hoje eu senti vontade de estar aqui com vocês meditando um pouquinho na palavra de Deus, Palavra essa que tem sido caminho, luz para minha vida. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês, nessa noite, trazer uma palavra, talvez de conforto para alguns, de iluminação para outros, E hoje eu vou falar principalmente sobre fé, E é uma coisa que eu uso muito, na minha vida, pratico muito na minha vida, é a fé, a fé em Deus, Esse Deus tão grande, esse Deus maravilhoso, Esse Deus que vem transformando minha vida a cada dia, E eu creio que Ele pode transformar a sua vida também, E gostaria, de fazer uma oração com vocês para a gente poder dar início a essa palavra, E eu convido você a estar comigo nessa oração, pedindo a Deus que ilumine, aqui a nossa palavra, que ilumine a sua mente, o seu coração, para que nessa noite Deus possa falar, através dessa palavra, através do seu coração. Oremos então. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Jesus, nós entramos em Tua presença, Senhor, e eu peço, Pai, a Tua direção. Peço que o Senhor venha abençoar, Senhor, essa palavra, Senhor, que eu vou trazer agora aqui, Senhor, nessa live, Senhor. Abençoa, Senhor, para que essa palavra chegue, Senhor, até o coração, Senhor, de quem precisa. Chegue até o coração de quem está passando por um momento difícil. Pessoas que precisam, Senhor, se alimentar e ouvir da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, iluminar, Senhor, o lar de cada um, Senhor, que está acompanhando a minha live, Senhor. Que essa palavra, Senhor, possa abençoar, Senhor, a cada um, meu Deus. E que não possa ser eu, Senhor, mas que possa, Pai, ser o Senhor, Pai, Teu Santo Espírito, Senhor, falando através de mim, Senhor, nessa palavra, Pai. Abençoa, Senhor, para as pessoas que entrarem, Senhor, nessa live, Senhor, possam receber a Tua palavra, Senhor, e serem abençoadas em nome de Jesus. Amém. Você que tem uma Bíblia, aí na sua casa, se quiser estar acompanhando a leitura, é em Hebreus, capítulo 11, Hebreus 11, eu vou ler todo o capítulo 11 até o 12, versículo 1, tá? Se você quiser acompanhar na sua casa, tá? Você pode estar acompanhando a nossa leitura, que diz assim, Hebreus 11, todo o capítulo 11 e o capítulo 12, o primeiro versículo. Diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem.
Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes de sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançando de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como a estrela do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque todos os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou a cada um dos filhos de José e, apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé,
ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espiões. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fios de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cobras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização das promessas, por haver Deus provido coisas superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Vou ler só até aqui. Então, esse texto, fala sobre fé, fala sobre fé, que nós precisamos ter fé, e confiar em Deus, Aqui tem tantos exemplos de fé, pessoas que passaram por tantas dificuldades, torturas, e tantas outras coisas ruins, e eles permaneceram firmes na fé em Jesus, Eles passaram pela prova, mas tiveram fé que eles iriam vencer, tiveram fé que eles chegariam até o fim, com Jesus, e principalmente, eles sabiam que com Deus, a vitória era certa, e eles lá na frente, terão a vida eterna, e isso eu tenho vivido muito na minha vida, a fé, o confiar em Deus, quem me conhece sabe, que eu estou passando por um tratamento de câncer, câncer de mama. Eu descobri em 2016 para 2017, e aí comecei o tratamento, e tive que retirar, a mama direita, fazer esvaziamento da axila, e muitas pessoas olham para mim e falam: nossa, nem parece que você está passando por um tratamento de câncer, E aí eu conto minha história, meu testemunho, Já contei na igreja várias vezes,
né, aqui na página, né, também já contei várias vezes, né, e o que tem me mantido de pé é isso, é a fé, né, é saber que eu tenho Jesus do meu lado, é saber que Deus está me guardando. É fácil? Não é. Né, tem momentos que você pensa em desistir, alguns sim, né, e a única coisa que você tem para se manter de pé é isso. É a fé, é Jesus, é confiar que Deus vai te livrar, que Deus vai te salvar, que Deus vai te curar. Né? Eu passei por um tratamento, né, muito forte, né, quimioterapia, rádio, né, cirurgia, né, ainda estou em tratamento ainda, né, graças a Deus eu refiz todos os exames e não acusou mais nada, mas eu ainda preciso passar por outra cirurgia, né, para retirar os ovários, né, para não correr o risco da doença voltar devido aos hormônios que o ovário produz, né, e eu tenho fé em Deus, estou confiante que vai dar tudo certo e é isso, a gente tem que entregar nas mãos de Deus e confiar, né, que Deus vai abençoar e que vai dar tudo certo, né, e eu acho que eu sou prova disso também, né, eu sou prova do milagre de Deus, do que Deus pode fazer na nossa vida, né, eu fiquei careca, totalmente careca, por causa da quimioterapia, né, e olha aí, ó, hoje estou com o cabelo já enorme, né, é só ciência isso? Não é, entendeu? É o milagre de Deus na minha vida. Deus está ali o tempo todo me sustentando, né, através da palavra, né, através dos irmãos da igreja, da família, né, que sempre traz uma palavra de conforto, uma ajuda, seja financeira, seja emocional, né, ter amigos, né, ter Deus na nossa vida é fundamental, né, para a gente conseguir vencer, para a gente conseguir ir à frente, né, e, né, caiu meu cabelo, minha sobrancelha caiu toda, meus cílios caiu todo, né, passei momentos muito difíceis, não vou dizer que foi um mar de rosas, que foi muito fácil, né, passei por problema de ansiedade também, né, ainda passo de vez em quando, né, mas graças a Deus, Deus tem me abençoado muito e eu quase não tenho tido mais as crises de ansiedade, né, infelizmente nesse meio caminho andado, né, também perdi minha mãe, que faleceu, e foi muito forte isso, porque, né, ela me ajudava muito, né, ela orava por mim sempre, e oração de mãe é sempre uma coisa muito forte, né, uma bênção realmente de Deus na nossa vida, né, ter a nossa mãe no nosso lado, principalmente nesses momentos, né, de dificuldade, nesses momentos de luta, que você precisa de um apoio, de um abraço, de uma palavra, né, e nada melhor do que o colo de uma mãe, né, para poder te acolher nesses momentos, né. Mas graças a Deus eu tenho recebido bastante apoio da minha família, meu pai, meus irmãos, meus primos, minhas cunhadas, meus filhos principalmente, que ficam comigo 24 horas, meu marido, né, que eu agradeço a Deus por ter ele na minha vida, né, e ele que segura, né, a barra aqui comigo também todos os dias, né, ele que às vezes me traz uma palavra, um abraço, né, um momento de conforto, né, e eu creio que se não fosse, né,
Deus na minha vida, né? De ter me dado tudo isso, né? Todos esses amigos, né? Minha família, né? A palavra dele, que é o melhor conforto, né? Que a gente pode ter no nosso dia a dia, as orações, né? Do meu pastor, dos meus irmãos em Cristo, né? Tudo isso faz parte, né? E às vezes, né, vem a provação e a gente, né, muitas vezes pensa em murmurar, em reclamar, né, mas, né, assim como eles creram na promessa e enxergaram que lá na frente, né, Deus tinha algo preparado para eles, né, assim também a gente deve fazer na nossa vida, né? A gente deve confiar em Deus e saber que Deus não faz nada para nos destruir, né? Tudo que Deus faz, né? Tudo que Deus, né, nos permite passar, né? Porque lá na frente Ele tem algo bom, Ele tem algo preparado para nós, mesmo que se não for aqui nessa vida, né? Mesmo se não for nessa vida, se nós permanecermos nele, se nós permanecermos em Deus, né, a gente vai ter coisas boas na eternidade ao lado dele, né? A gente vai ter uma vida eterna ao lado de Deus, né? E às vezes, né, acontecem as coisas ruins e aí eu penso, muita gente pensa assim, ela vai se abater com isso, vai desistir. Não. Deus passou por tanta coisa, Jesus passou por tanta coisa nessa terra, né? Foi maltratado, foi crucificado, né? Tudo para que a gente tenha, né, uma vida eterna ao lado dele, tudo para que a gente, né, tenha a nossa salvação nele, né? Então por que eu vou reclamar e murmurar das coisas que ele está me permitindo passar, né? Eu simplesmente agradeço pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre a minha vida e peço a Ele que me fortaleça a cada dia para que eu suporte tudo que eu vou precisar passar aqui nessa vida. Daniele, você é forte, é especial? Não. Eu sou gente igual a cada um de vocês. Sou carne igual a cada um de vocês. Sou pecadora igual a cada um de vocês. Mas o tempo todo eu procuro fazer com que Deus seja o centro da minha vida. A partir do momento que a gente aceita Jesus, nós temos que fazer dele o centro da nossa vida. Tudo que a gente fizer tem que ser pensando nisso, em Deus, né? Porque nós fomos criados para isso, né? Nós fomos criados para estar aqui na terra e levar a palavra de Deus a quem precisa, ajudar a quem precisa. Tudo isso em nome de Deus, em nome de Jesus, né? E é isso que eu tenho procurado fazer na minha vida, né? Ao invés de murmurar, ao invés de me entregar, né, para o sofrimento, para a doença, né, buscar sempre, né, a Deus, buscar sempre melhorar, buscar sempre fazer a vontade de Deus na minha vida, né? E esse é o conselho que eu dou para qualquer um de vocês. Tá passando por luta, tá passando por prova, não reclama não murmura não, porque Deus permite, né, de nós passarmos, né, por algumas situações na nossa vida,
mas lá na frente Ele tem a vitória para você. Pode ter certeza que lá na frente Ele tem a vitória para você. Basta você crer, basta você ter fé, porque é isso que move o coração de Deus. É a sua fé que move o coração de Deus. Então, que a partir de hoje, essa palavra possa ficar no seu coração. Que tudo que você vai fazer na tua vida, você entregue primeiro nas mãos de Deus. E que você tenha fé de que Ele vai fazer, de que Ele vai te curar, de que Ele vai libertar, de que Ele vai agir na vida daquela pessoa, da sua família, que você está orando e que você acha que não vai ter mais jeito. Para Deus tem. Entendeu? Você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer o que você foi chamado para fazer, que é seguir a Deus, que é levar a palavra de Deus para quem precisa, seja pessoalmente, seja pela internet, seja por um louvor que você manda, seja por uma mensagem que você manda, mas que o seu propósito seja sempre esse: levar a palavra de Deus para quem precisa ouvir. E ter fé sempre. Sempre ter fé de que Deus pode fazer tudo na sua vida. Basta você entregar na mão dele e confiar. Porque quando eu fiquei em tratamento, que eu fiquei sem os meus cabelos, que eu fiquei careca, sem sobrancelha, enfim, eu podia ter achado que era o meu fim. Eu podia ter desistido, eu podia ter me entregado para a doença, mas eu confiei em Deus. Eu confiei, entreguei minha vida nas mãos de Deus e falei: Senhor, está sendo sofrido. Muitas vezes vem no meu coração que esse pode ser o meu fim. Mas eu creio, eu confio que o Senhor tem um plano na minha vida. Eu confio que eu vim com um propósito especial aqui para essa terra. Eu confio que o Senhor tem um plano na minha vida e na vida da minha família. E eu sei que o Senhor tem poder para me curar e para fazer muito além do que eu imagino, do que eu peço, do que eu preciso. E que, acima de tudo, que a sua vontade seja feita na minha vida. E em meio ao tratamento, que eu ainda estou em acompanhamento, muitas das meninas que começaram a fazer o tratamento comigo não resistiram e vieram a falecer. E às vezes eu achava que o mesmo ia acontecer comigo. Mas sempre vinha no meu coração que Deus tinha um plano na minha vida muito maior do que os meus sonhos.
muito maior do que os meus sonhos. E eu creio que Deus também tem um plano para a sua vida. Por maior que seja a sua dificuldade, eu creio que Deus tem um plano na sua vida. E assim como Ele me restaurou, né? E hoje eu tô aqui, cabeluda, com minha sobrancelha, forte, feliz, cuidando da minha família, trabalhando, né? Que é coisa que os médicos falaram pra mim que eu nunca mais ia poder, né? E hoje em dia eu trabalho, faço meus bolos pra fora, né? Assim como Deus tem restaurado a minha vida, Ele também pode restaurar a sua. Pode sim. Basta você ter fé. Basta você acreditar que Ele pode, porque Ele pode restaurar a sua vida. Então, essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite. Que você possa ter fé, que você possa acreditar em Deus, que você possa acreditar que Ele pode restaurar você, que Ele pode restaurar seu familiar, que Ele pode te restaurar física e espiritualmente. Que você possa crer, acreditar. Eu citei aqui na leitura vários exemplos de fé. Eu creio que a minha vida possa ser para você um exemplo de fé, porque é isso que eu tenho vivido, é isso que eu tenho praticado na minha vida. Então, que essa palavra não possa voltar vazia, que essa palavra nessa noite possa ficar no seu coração. Se você quiser a oração, tiver algum pedido especial de oração, você pode deixar nos comentários, tá bom? Que todas as noites eu faço uma oração de madrugada, né? Às 2 horas da manhã, né? Desde quando eu comecei, né, meu tratamento, eu tenho essa corrente de oração às 2 horas da manhã, né? Se você quiser, tiver algum pedido especial por você, pela sua família, né? Pode ser qualquer pedido que você tiver, que você esteja precisando de oração, você pode deixar aí nos comentários, que eu vou depois estar anotando e vou estar orando por você e pela sua família, assim como eu oro pela minha, pelos meus amigos, né, para que Deus abençoe, né, porque tem sido dias difíceis para todos, né, principalmente com essa pandemia, né, que a gente está passando. E é isso. Eu não sou muito boa para falar, sou meio tímida, às vezes as palavras fogem, né, na hora de falar, mas que essa palavra possa ter sido bênção para sua vida e que você possa guardar no seu coração, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada um
E até o próximo vídeo, né? Com mais uma palavra abençoada, mas talvez, quem sabe, um louvor. Tá bom? Mas que Deus possa ter falado ao seu coração. Fica com Deus e até a próxima. Beijo para todos vocês.